Olá, muito boa noite, bem-vindos ao seu programa Conexão Angola. Sou David Mudo, estou aqui na TP Notícias para levarmos até a si o programa que aborda a atualidade internacional e fazemos uma análise e comentário à Semana Internacional em Notícias. Já sabe que é assim todo o sábado a esta hora aqui nesse canal, que é o seu canal de eleição, que fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para analisarmos as notícias que marcaram o mundo em informação. E já sabe que para o efeito fazemos sempre uma conexão a vários pontos do mundo e vamos hoje começar por fazer uma conexão à Suécia, onde está o Wellington Calazans, que nos fala da cidade de Estocolmo, mais propriamente dito. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a esta conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo ao canal TPA Notícias, aqui o programa Conexão Angola. Prazer estar aqui. Wellington, enquanto não nos é possível fazermos conexão aos nossos restantes convidados habituais à nossa conexão, vamos começar então por conversar sobre esta Semana Internacional em Notícias, que mais uma vez volta a ser marcada pela situação da crise que opõe a Rússia à Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a Kiev justamente numa tentativa de conseguir um novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia para o resto do mundo. A Rússia impõe novas condições, tendo dito que é preciso que sejam também respeitados os direitos dos produtores russos, que também devem lançar os seus produtos para o resto do mundo. A Turquia é outro interveniente deste acordo, um acordo que deverá expirar no próximo dia 18 do corrente mês, mas que para que seja renovado é preciso que todas as partes envolvidas cheguem a acordo novamente. As partes envolvidas, voltamos aqui a lembrar, são nomeadamente as Nações Unidas, a Ucrânia, a Rússia e a Turquia. Wellington. Exatamente isso, David, que você sintetizou. E as razões para que os russos reivindiquem a possibilidade de escoamento dos produtos é natural, porque a produção é muito grande e as sanções que estão sendo aplicadas em todos os setores de atuação da economia russa, isso prejudica, obviamente, a própria produção de alimentos. Então, não podemos aqui falar sobre crise alimentar se não houver respeito ao direito de escoamento dos produtos russos. Na verdade, eu já falei isso aqui durante a semana, aqui mesmo no canal, em outro espaço. O que está acontecendo é que as Nações Unidas e os países membros da NATO, eles cobram dos russos um posicionamento que seja contrário a qualquer possibilidade de que seja consolidada uma crise alimentar, mas eles torcem para que essa crise alimentar aconteça para que possam culpar a Rússia, porque essas sanções, exatamente nos setores do agronegócio, vamos chamar assim para facilitar a compreensão do público, essas sanções elas inviabilizam qualquer possibilidade de atuação em condições normais para esse tipo de negócio. Portanto, David, é legítimo, assim, a reivindicação dos russos e é um pouco de hipocrisia falar sobre ameaça de crise alimentar no planeta, ao mesmo tempo em que você impõe sanções que impedem até mesmo o pagamento ou o recebimento de dinheiro aos russos. Então, há que ser feita alguma nova conversa em torno desse tema com diferentes atores, porque sem a abertura de mercado para os russos, dificilmente o problema será resolvido. Wellington, estando agora os russos a condicionar um novo acordo a esta revisão do documento, o que é que se antevê? A Rússia vai pedir que sejam levantadas algumas sanções ou que saída será possível para que se chegue a um novo acordo para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro? Olha, Davis, para que você tenha uma ideia, os russos não podem pagar sequer o transporte. Na verdade, o transporte não pode escoar se for a partir de embarcações russas. Tudo isso encarece e inviabiliza o retorno financeiro do investimento na produção agrícola por parte dos russos. Para além disso, os russos não podem receber, porque o SWIFT
ficou bloqueado para os russos. E, normalmente, são os países ocidentais que dependem dessa produção de alimentos que saem da Rússia. Então, não há como normalizar a situação sem a suspensão de alguns, pelo menos, embargos impostos aí através dessas chamadas sanções, que já estão na 10ª rodada. Wellington, vamos passar por instantes agora para o professor Matias Pires, que acaba de se juntar a nós. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais essa conexão. Fala-nos a partir de um outro ponto de Luanda. Professor, bem-vindo à conexão deste sábado 11 de março. Boa noite, David. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores. Professor, começamos o programa a falar sobre a questão da crise que opõe a Rússia à Ucrânia, justamente a esta investida, mais uma, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que se deslocou a Kiev numa tentativa de conseguir um novo acordo para a garantia da exportação de cereais ucranianos para o resto do mundo. Sucede que a Rússia impõe novas condições, tendo dito que por conta das sanções muitos produtores russos não conseguem colocar os seus produtos no mundo e que agora este é o impasse que se coloca. Lembramos que o acordo que está em vigor há coisa de 6 meses aspira no próximo dia 18 do corrente mês e a Rússia impõe agora essas novas condições e também o acordo, para que ele seja de facto efetivado, carece da aprovação ou da ratificação de todas as partes envolvidas, nomeadamente a Rússia, Nações Unidas, Ucrânia e Rússia. Essa reação da Rússia ocorre porque as Nações Unidas ou António Guterres não tiveram sagesse de escolher o melhor momento. Ele vai fazer essa proposta de revalidação ou renovação do acordo numa altura em que o conflito conhece um certo agravamento. Se olharmos para o patamar de confrontação e aquilo que vem ocorrendo nos últimos tempos, desde o início do mês de fevereiro de 2023. Então, ele deveria fazer trabalho de bastidores, só depois de obter um pré-acordo é que ele poderia deslocar-se, aí sim seria uma estratégia bem conseguida. Mas Guterres tem dificuldade por 2 razões. Primeiro, desde o início do conflito, ele não soube assumir a posição de neutralidade estratégica para se posicionar legitimamente como árbitro. Portanto, a partir do momento em que ele se posicionou ao lado dos Estados da NATO, isto, de alguma forma, colocou o quadro de alguma desconfiança em relação à perspectiva russa. Por outro lado, as próprias Nações Unidas, com essa crise da Ucrânia, vivem um momento, elas próprias também de crise. Porque quando se fundou esta organização multilateral de caráter universal, foi um contexto de uma aliança dos vencedores da Segunda Guerra, mas nós temos um quadro em que, entre eles, os vencedores, portanto, os arquitetos que teceram a morfologia que temos das Nações Unidas, enfrentam uma crise por causa da situação da Ucrânia. Então, como eles não se podem posicionar de forma harmoniosa, isso acaba por gerar paralisia do ponto de vista das dinâmicas, sobretudo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a instituição que deve velar pela paz e segurança internacionais de forma permanente. Infelizmente, isso não é possível, porque se for uma demanda do P3, quando digo P3 estou a me referir Estados Unidos, França e Reino Unido, a Rússia bloqueia. Se for P2, Rússia mais China, Estados Unidos e seus aliados bloqueiam. Então, as Nações Unidas vivem esse impasse
E enquanto no teatro das operações não surgir um quadro que dê vitória a um dos lados, ou pelo menos que crie premissas para uma solução de compromisso, as Nações Unidas, neste momento, não são uma autoridade moral válida no quadro do conflito da Ucrânia. Professor, quanto a essa questão concreta da questão da exportação dos cereais ucranianos para o resto do mundo e também da Rússia, porque o mundo também precisa desses produtos russos, qual é a saída possível? Que acordo é que deverá se chegar? Sendo que, como disse o Wellington na introdução, a Rússia está praticamente isolada do SWIFT, que é o modelo e garantia de transição de pagamentos internacionais. A Rússia está isolada, está a fazer transações com alguns países parceiros em rublos, sobretudo na venda dos produtos energéticos, concretamente o petróleo e gás, mas para os cereais precisa exportar para muitas outras partes do mundo, sobretudo a África, que carece por demais destes produtos, cereais e também os fertilizantes. Que acordo é que se pode colocar em cima da mesa e como é que as quatro partes envolvidas podem negociar para que no próximo dia 18 não cesse esta transição pelo Mar Negro? A ausência da Rússia no SWIFT por causa da bateria de sanções, ela própria é inédita pelo número de rondas de sanções, de agravamentos que se observam, não é o fator decisivo. O problema não se coloca ao nível do SWIFT. O problema é político, o problema é militar. Havendo vontade política das partes e se olharmos para aqueles princípios da moralização da guerra, que mesmo num quadro daquilo que é a polemologia, existem mínimos olímpicos que as convenções de Genebra recomendam mesmo no quadro de conflito. Estou a falar de razões humanitárias. Nesse sentido, não há que procurar muito. A solução reside no acordo que está a vencer agora. Portanto, era só renovar este acordo e tem premissas básicas para o mecanismo continuar a funcionar. Mas a Rússia vem adotando a política de asfixiar a Ucrânia por causa do quadro que se desenhou em que praticamente todo o mundo ocidental virou-se contra ela. O que é que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista da estratégia militar russa, nada prova que esses cereais, ao serem exportados, não tragam uma certa robustez do ponto de vista do armamento ou, de uma maneira geral, da situação político-militar da Ucrânia face à sua, tanto a sua capacidade de opor-se à Rússia. Portanto, temos aqui um efeito duplo. Ao mesmo tempo que olhamos para os cereais, procuramos saber até que ponto os recursos e resultantes da exportação desses cereais não se vão reverter a favor do rearmamento da Ucrânia, uma vez que, em alguns contextos, a Ucrânia tem apresentado algumas debilidades no quadro, portanto, da sua capacidade de fogo, vamos usar esse termo. Obrigado, professor, por este comentário inicial. E vamos agora voltar para olhar para aquilo que é propriamente a situação no terreno, no campo de batalha, na frente de combate. Wellington, o professor falou aqui dessa questão da Ucrânia que vai mostrando alguma debilidade em dar resposta ao avanço militar e dos ataques bélicos russos. Há notícias nesse momento de que esta semana Kiev, a capital, foi alvo de ataques com mísseis russos, mas é sobretudo na cidade de Bakhmut, que é o acesso principal a Kherson e também a zona estratégica ucraniana que serve de tampão, que as forças russas então estão a lançar a sua maior ofensiva, com o grupo de mercenários do grupo Wagner a fazer ataques cerrados a Bakhmut e também
essa cidade que está agora dada como sitiada. Os elementos da Wagner pedem que os populares civis e também militares ou se rendem ou deixem a cidade, ao passo que a Ucrânia vai dizendo que vai tentar resistir até ao último minuto. Ao que se pode observar é que esta semana, pelo menos, no plano militar, a Rússia teve grandes avanços e a Ucrânia está a perder. David, esse cenário ele só se repete, né? Quem conquistou 20% do território do adversário foram os russos. Então, não tem aqui nenhuma vitória expressiva da Ucrânia, além da propaganda. Eu tenho dito isso aqui e tenho parecido até que sou torcedor da Rússia aos olhos de alguns incautos, mas é uma questão de lógica, né? A Rússia domina isso aí desde as primeiras 24 horas do dia 24 de fevereiro do ano passado, quando destruiu toda a bateria aérea e conquistou o espaço aéreo da Ucrânia. Sem espaço aéreo não há resistência militar, e isso é óbvio nos tempos modernos. Então, a Ucrânia vai colecionar derrotas e mortes, perdas humanas. Cada vez mais jovens estão sendo jogados na guerra, o que é uma grande pena, porque o povo ucraniano, certamente, se tivesse que fazer uma escolha hoje, não iria fazer a opção pela guerra. E isso é refletido na maneira como tem sido feito o recrutamento nos últimos meses, aí, com pessoas sendo arrastadas para dentro de viaturas e sendo forçadas à adesão à prestação do serviço militar. Então, David, não há aquele desejo patriótico de lutar contra os russos por parte dos ucranianos, e não há um exército hoje preparado no nível que seja capaz de enfrentar os hábeis militares russos. E eu faria até uma correção aqui, deixaria de chamar o grupo Wagner de mercenários e chamaria de paramilitar, porque mercenários são aqueles que estão lá dentro do solo ucraniano, de diferentes nacionalidades, que estão indo apoiar o que sobrou do exército ucraniano por causa de dinheiro. O grupo Wagner é um grupo russo que se identifica como russo, é composto por russos, e eu acredito que seja mais paramilitar do que mercenário, mas faz parte do marketing ocidental, da imprensa NATO, chamar assim. Talvez você tenha sido contaminado por algum instante. Mas, David, a Ucrânia não tem a menor chance. Essa teimosia da NATO é apenas uma maneira de tentar estender o máximo possível esse confronto, até o último ucraniano, né? Porque quando chegar no primeiro francês, no primeiro norueguês, no primeiro sueco, no primeiro qualquer um, aí vão repensar e os acordos de paz começarão a ser ventilados de maneira mais séria nos órgãos de comunicação social. Porque o que sobrou da Ucrânia até aqui, ninguém sabe sequer se terá condição de ser reparado. A Ucrânia está sendo preservada de alguma maneira, porque a intenção da Rússia não era atingir populações civis, como vimos nos casos de Iraque, de Síria, de Líbia e outros confrontos com participação dos Estados Unidos e NATO. Mas se continuarem enviando armas e dinheiro para que a Ucrânia tente resistir a isso, não vai restar outro caminho à Rússia que não seja avançar, avançar e avançar. É a única chance de sobrevida numa guerra. Agora, David, falando um pouco sobre essa questão militar, eu gostaria de, para concluir essa opinião sobre esse tema, é importante dizer aqui que houve, do alto escalão das Forças Armadas ucranianas, uma recomendação para que não houvesse esse confronto que você acabou de mencionar, porque não havia condição para que os militares ucranianos resistissem aos ataques russos naquela localidade. Por isso, como se diz, perda, ela tem sido inevitável de ser reportada por parte da imprensa, porque é algo assim absurdo. O número de mortos do lado ucraniano é realmente acima da média dos últimos meses.
Obrigado, Wellington. Professor Matias, vamos também olhar aqui para essa questão do plano militar, técnico-tático das forças russas. Já aqui foi dito várias vezes durante o nosso programa, portanto, edições passadas, de que ao que se percebe é que a Rússia não quer capitular Kiev, porque ocupar ou tomar a Ucrânia como país como um todo certamente exigiria muitos outros custos, acarretaria melhor muitos outros custos, portanto seria ter de anexar mais um país com todos os outros custos que daí poderiam advir. Entretanto, no plano militar, vamos vendo um avanço de desgaste russo para a Ucrânia e, ao mesmo tempo que a própria imprensa ocidental, sobretudo, tal como lembrou Wellington, vai tentando descredibilizar este avanço russo, tentando dizer que a Ucrânia tem condições para resistir e que os russos vão se enfraquecendo a cada dia. Mas o que a gente vê dos relatos mais independentes é que a situação é completamente diferente. Bakhmut, por exemplo, neste momento está sitiado, uma cidade quase deserta, e que os russos, quando querem, lançam ataques contra Kiev, contra alvos importantes, estratégicos, e que, ao que parece, só não avançam para a capital porque outro plano haverá por trás. E é justamente essa parte final onde terminou David que faz, de alguma forma, gerar uma certa ilusão por parte da imprensa ocidental. Porque, nos cálculos da imprensa ocidental, a Rússia já perdeu a guerra pelo facto de não ter tomado Kiev, quando, na verdade, o que ocorreu foi um recuo estratégico, um rebalanceamento estratégico, tendo em conta os objetivos definidos. De modo que nós continuamos a observar este impasse em que, ao mesmo tempo que se constata, e mesmo a própria imprensa ocidental, em alguns laivos de lucidez, reporta ao número, por exemplo, de mísseis que, por vezes, a Rússia larga em solo ucraniano. Mesmo assim, acham que a Ucrânia está a vencer a guerra ou está a resistir heroicamente da melhor forma, mas quando nós analisamos a questão com um pouco mais de profundidade, começamos a constatar sinais de alerta. As manifestações que vimos constatando na Europa, por causa do custo de vida, tivemos a cimeira franco-britânica, se quisermos, entre o presidente Emmanuel Macron e Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido. Pouca coisa transpirou a respeito desta cimeira, mas não temos dúvidas que o centro da discussão foi o conflito da Ucrânia e constatamos em alguns momentos algum desfazamento entre a agenda americana e a agenda dos seus aliados da Europa, o que é contrário à dinâmica de guerra da Rússia, porque há um interesse homogêneo que é nacional e o lado dos que apoiam a Ucrânia tem a dificuldade de encontrar esta homogeneidade, porque cada Estado tem os seus interesses específicos. Aliás, nós vimos esta semana notícias, por exemplo, circularem sobre alguma indisponibilidade da Polônia a continuar a prestar plenamente a assistência que vinha prestando aos refugiados ucranianos. Portanto, estas notícias demonstram de que não se deve continuar a insistir nessa lógica de dente por dente, olho por olho. É importante que se evite a capitulação ou o aniquilamento completo da Ucrânia. Isso também não é possível. Não se vai aniquilar toda a Ucrânia. Então, é preciso que se trabalhe ao nível dos bastidores. Alguém deve dizer a Zelensky
de que a melhor prenda que pode oferecer ao seu povo é salvar o que ainda resta da Ucrânia e não insistir na estratégia suicida em que ele é instrumentalizado pelo Ocidente para atingir fins pelos quais a Ucrânia não terá benefício nenhum. Aliás, podemos ver porque até agora Zelensky multiplica-se em contactos com os países ocidentais, visitas, conferências virtuais, mas o que é facto é que, no fim do dia, os maiores danos, os mais efetivos, estão a ser observados na Ucrânia. Então, penso que a história há de julgar cada um dos líderes em função do papel que está a desempenhar neste conflito. Obrigado, professor. O Wellington, volto a si. O professor falou dessa questão da escalada da tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que também se observa noutros países. Essa cimeira, essa reunião que aconteceu entre França e Reino Unido, entretanto, também ali muito ao lado da Rússia. Um importante aliado russo é a Geórgia, que registrou uma semana de manifestações por motivos de política interna, mas que Moscovo diz que vê uma mão invisível dos Estados Unidos, justamente para tentar estabilizar a Geórgia, a Bielorrússia e também os países limítrofes da Rússia. E eu concordo plenamente com isso, não é? É porque até mesmo a maneira como tentaram projetar um golpe ali na Geórgia foi o modus operandi do que aconteceu na Ucrânia, né? E isso ficou muito claro. Sempre com aquelas manifestações, com frases de efeito, normalmente escritas em inglês para que a repercussão internacional ganhe força imediata, todo o modus operandi do kit golpe. Acredito que quando o governo georgiano ele propôs a alteração limitando a ação daquilo que foi chamado de agentes estrangeiros infiltrados através de ONGs no país, ele fez uma antecipação e, por isso, não sofreu o golpe como estava previsto. Porque aquela ação era para ter sido iniciada ontem ou hoje, de acordo com algum serviço de inteligência da Geórgia que colaborou para a antecipação do episódio. Então, despoletaram, através daquela lei, a antecipação, fazendo com que não estivesse tão organizado, atingindo um nível mais fácil de dissuasão. Por isso, não foi consumado o golpe como deveria. Depois, o recuo da lei, porque agora todos os organizadores estão identificados, inclusive os ausentes, não é? Que estavam comandando à distância determinados procedimentos dessa tentativa de golpe. Então, com a derrota dentro do campo de batalha na Ucrânia, restou à NATO essa tentativa de buscar instabilidade aos russos e também na região, como você mencionou, a Bielorrússia, que é uma aliada muito forte também dos russos, através de novas provocações, porque essa vai ser a única maneira de poder construir alguma resistência no espaço de batalha já posto, que é o da Ucrânia. Então, David, não descarto como extremamente plausível essa suspeita de mão invisível, e eu arriscaria até as cores, vermelho, azul e branco. Agora são muitos países com essas cores. Nomeadamente Estados Unidos da América, Reino Unido e também a França. Professor, ainda na mesma linha de abordagem sobre essa questão da Rússia, nas palavras de Lavrov, que diz que vê a mão invisível dos Estados Unidos nessas manifestações na Geórgia, e também a reunião da última quinta-feira que levou à mesa das negociações
Finlândia, Suécia e também a Turquia. O motivo foi o plano de adesão à NATO destes dois países europeus. Professor Matias. Sim, tivemos essa reunião, mas nos últimos tempos o que temos constatado é que a Suécia parece ensaiar um recuo estratégico, embora não declarado. E a Finlândia parece ser mais entusiasta para entrar na zona, mas a Turquia, nos últimos tempos, tem outras prioridades e, eventualmente, isso tem estado também a contribuir para que o processo se arraste de alguma forma. Vamos ver agora o que é que vai ocorrer, mas não há garantias que, mesmo que haja luz verde, a Finlândia e a Suécia possam ser admitidos na NATO quase de forma, direi, automática. Há um processo próprio que vai ocorrer e a Turquia continua a condicionar este processo porque, supostamente, enquanto a Finlândia representa um risco menor para os interesses geopolíticos da Turquia, o mesmo não se pode dizer da Suécia, onde supostamente estarão acobertados segmentos curdos que criam, de alguma forma, instabilidade política em território turco. Vamos aguardar para ver até que ponto a Turquia vai se convencer, mas aqui também, David, temos alguns indicadores que nós podemos explorar do ponto de vista da reflexão sobre esta vontade da Finlândia e também da Suécia. Não é avisado que, considerando que a Finlândia e a Suécia são estados não natos e a sua admissão é um ato unilateral da NATO, que a agenda para a sua admissão seja abordada nesse nível do G3 entre Turquia, Finlândia e a Suécia, quando, na verdade, devia ser uma decisão unilateral a partir do momento em que eles manifestaram a intenção. É no seio dos Estados-membros da NATO que se deve discutir o plano de adesão, depois de internamente esgotar todas as questões ponderáveis, aí sim convidar a Suécia e a Finlândia para dizer que a porta está aberta, vocês podem cumprir agora o roteiro para a admissão na NATO. De modo que esta maneira de a questão ser discutida à parte com a Turquia parece uma certa resignação por parte dos países poderosos da Turquia. É verdade que a Turquia é Estado de pleno direito da NATO, mas está lá num quadro político e não propriamente geográfico. A Turquia não está no Atlântico Norte. A Turquia está na NATO porque, considerando a sua geopolítica, a sua posição geopolítica estratégica e a facilidade com que ele pode atuar, quer na Europa, na Ásia, no Médio Oriente, de alguma forma, não deixa de ser Ásia, mas às vezes é preciso fazer esse recorte, fez com que ela fosse incluída na NATO. E, neste momento, há esta reflexão, porque, ao contrário de grande parte da Aliança Atlântica, que são países que comungam os mesmos valores e identidades, a Turquia é a ovelha negra da organização. E isso, de alguma forma, cria dificuldades em termos da margem de manobra da organização, porque a NATO tem postulados que remetem para o princípio da unanimidade, sobretudo questões de fundo como esta da adesão de novos membros. E a Turquia vem resistindo como pode, e é estranho que agora constatemos
que aqueles que estavam a pressionar a Turquia tenham encolhido os ombros, largando os pretendentes à sua sorte. No mínimo seria o secretário-geral da NATO, John Stoltenberg, um diplomata norueguês que pensamos também estar em fim de mandato naquela organização, a fazer diligências para, digamos assim, criar um ambiente propício e não a Suécia e a Finlândia, que a rigor não são Estados-membros, portanto, não têm autoridade política ou diplomática para discutir a agenda da NATO. Obrigado, professor. Wellington, retomando as palavras do professor Matias Pires, há esta discussão que volta à mesa depois de a Turquia ter passado o momento mais difícil que foi da gestão do sismo. Agora as coisas tendem a voltar à normalidade, enquanto já se fazem balanços dos estragos e custos para a recuperação. A Turquia volta à mesa das negociações, no plano internacional, e há como lembrar das palavras do professor Matias, há este aparente recuo estratégico da Suécia. No princípio houve uma grande excitação, inclusive falou-se de uma questão de tomarem-se alguns caminhos, atalhos, para apressar a adesão destes dois novos membros, mas a realidade está a mostrar ser completamente diferente daquilo que era a intenção inicial. Exatamente. E houve também, no início, um acordo entre Suécia e Finlândia para que eles só entrassem juntos, de mãos dadas, como foi noticiado amplamente naquela oportunidade. E, humildemente, aqui eu falava que, olha, eu estou aqui, não é bem assim, eu vou arriscar. Naquela oportunidade, eu lembro bem, até o professor Matias discordou um pouco de mim, que a Suécia não estaria assim, trabalhando tanto para entrar na NATO como a imprensa falava. E aquele episódio de queimar o Alcorão, ele, para mim, ficou muito claro que foi uma tentativa de buscar realmente fazer do veto à Suécia uma grande vingança dos turcos, impedindo que a Suécia ingressasse na NATO. Foi um grande teatro, mas foi muito bem feito, convenhamos, né? E deu certo, a Suécia agora recua como vítima de um veto, e não como um país que desistiu. Mas eu também começo a desconfiar até mesmo da Finlândia, que a despeito de ter aprovado no parlamento com a expressiva votação pela adesão à NATO, o veto e esse empurrar com a barriga dos turcos sobre o voto decisivo vai fazendo com que o próprio cenário decorrente do conflito em solo ucraniano comece a ganhar novos contornos, David, porque existe algo que é muito perigoso, que eu aqui, juntamente com os meus colegas no programa, já havíamos alertado para os riscos, porque essa guerra ela é muito econômica, não é? E agora temos já informações de uma crise no sistema econômico-financeiro dos Estados Unidos que levou à quebradeira de um dos bancos do Vale do Silício, o mais importante banco do Vale do Silício. Quando começa a atingir bancos, é porque a crise e as sanções elas começam a ser sentidas no efeito bumerangue, ou seja, elas, longe de fazerem mal à Rússia, elas estão fazendo muito mal à economia dos países membros da NATO e, nesse caso, a grande potência, que é os Estados Unidos da América. Então, vejo, David, que Suécia e Finlândia ainda terão um longo caminho a percorrer até que possam saber se terão direito de ingresso na NATO. Obrigado, Wellington Calazans. Professor Matias, vamos voltar agora a si, olhando para outra matéria que continua a fazer correr tinta na imprensa internacional. Esta semana, a República Democrática do Congo é palco de visita de um grupo de especialistas emissários do Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois que, ao que parece, está a fracassar o cessar-fogo que devia ter começado na terça-feira às 12 horas entre o governo da RDC e o movimento rebelde M23, quanto aos confrontos que são travados na região leste do país, mais concretamente na província do Kivu Norte, na região de Goma, a capital.
Sabe-se que esta semana, apesar da entrada desse cessar-fogo considerado algo frágil, alguns combates continuaram a ser registados e com o M23 a ser acusado de estar a aproveitar esse período de calma do exército para ocupar novas posições. Bom, os dados que eu tenho, quando se reportam aos ataques do M23, dão maior ênfase ao facto de, na manhã do dia 7, terem recrudescido os ataques do M23, mas aqueles ataques não se enquadram no cumprimento ou não do cessar-fogo. Não estou a dizer que não tenha havido incidentes depois do cessar-fogo, mas os dados que eu tenho não permitem sustentar que tenha havido já violação do cessar-fogo. E normalmente, nesse tipo de conflitos, é normal que, havendo limitação do período que eles devem implementar o cessar-fogo, assumam uma de duas atitudes. Ou antecipam-se ao cessar-fogo como sinal de boa vontade e abrandam, ou aceleram, que é para posicionarem-se num quadro que lhes permita ter maior poder no momento da efetivação da negociação. E parece-me ter sido esta a estratégia do M23. Tanto fez uma espécie de um sprint para ter maior expressão do ponto de vista do terreno que ocupa e aí negociar em força. É um pouco isso. E eu digo isso porque, ao contrário que seria em caso de violação do cessar-fogo, hoje Angola anunciou o envio de um contingente militar preparado para questões de manutenção da paz, que é para ajudar no processo da implementação do cessar-fogo, incluindo o aquartelamento das forças do M23, e também garantir a segurança do mecanismo ad hoc de supervisão e fiscalização deste cessar-fogo. De modo que temos aqui um primeiro passo que indicia de que o cessar-fogo está em fase de execução, porque não faria sentido Angola anunciar o envio destes efetivos se o quadro prevalecesse como tem estado até agora. A metodologia tem sido outra. Quanto à missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bom, os telespectadores vão me desculpar, mas é um fait divers. É um fait divers porque as Nações Unidas já esgotaram todas as ideias, todas as forças, todas as estratégias que tinham para o Congo. E só assim se explica que a MONUSCO tenha permanecido até agora, sensivelmente 22 anos, naquele país, sem resultados evidentes. É evidente que quando esses oficiais do Conselho de Segurança das Nações Unidas deixarem o Congo, vão produzir um relatório dramático para legitimar a continuação da MONUSCO no Congo, porque do financiamento destas missões, muitas vezes depende o orçamento das próprias Nações Unidas, tanto isso dá dinheiro, ainda que de forma indireta, mas dá dinheiro à sede das Nações Unidas, e também a própria logística dos capacetes azuis. Os poderosos das Nações Unidas beneficiam-se. Há países que têm exclusividade no fornecimento de botas, por exemplo, para os capacetes azuis, no fornecimento de víveres. Tudo isto faz com que, de vezes em quando,
o Conselho de Segurança encontra terreno fértil, possa continuar a produzir aqueles relatórios que possam mobilizar a comunidade internacional para a necessidade de manter aí a sua missão. De quaisquer das maneiras, reitero aquilo que tenho estado a afirmar, para mim, as Nações Unidas hoje são mais um fardo do que propriamente parte da solução da crise que se vive no Congo Democrático. Eles devem sair e deixar que o governo soberano do Congo possa encontrar mecanismos ou alianças que possam viabilizar a paz e não tanto continuar neste disco completamente riscado das Nações Unidas. Wellington Calazans, este cessar-fogo observa-se desde as 12 horas do dia 7, portanto, terça-feira última. É um cessar-fogo mediado por Angola, digamos que com o apoio da própria União Africana e da Organização dos Países da África do Oeste, nomeadamente a implementação do Acordo de Luanda e também de Nairobi. E ouvindo agora as palavras do professor Matias, ao que parece, tudo indica que poderemos, de facto, ter paz naquela região do Congo Democrático. E aqui, neste momento, como fait divers, o Conselho de Segurança a aparecer no momento em que o trabalho está feito. Exatamente. Eu faço minhas as palavras do professor Matias. Gostaria de acrescentar apenas que quando essa missão dos capacetes azuis chegou ali no Congo, eram menos de 10 grupos organizados. Hoje são mais de 100. Né? E isso significa que eles conseguiram, como resultado, a multiplicação do problema. Até aqui, pelo menos no meu relatório empírico, eu posso atestar isso. Mas vejo também, David, que essa questão do M23, já fiz o alerta aqui outras vezes, e alguns colegas também reforçaram isso, muitas vezes o nome M23 tem sido utilizado por mercenários, que enxergam nisso uma maneira de dificultarem a identificação dos quadros que participam do tráfico e das riquezas ali daquela região leste da República Democrática do Congo, e eles, na verdade, eles são intermediários na venda dessas riquezas e recebem em troca dinheiro e armas para que possam, usando uma expressão de língua portuguesa, tocar o terror naquela região. Então, David, ainda sou otimista em relação ao cessar-fogo, porque eu considero que há uma mobilização de países sérios e aí encabeçados por Angola, e há também hoje uma atenção muito grande, não só dos países africanos, mas um pouco de todo o mundo, em torno deste problema, e isso faz com que a margem de sabotagem seja reduzida de maneira extremamente grande. Por isso, vamos crer que não tenha sido uma violação permanente de cessar-fogo, mas sim alguns focos que ainda possam estar fora de uma liderança e que tentem se sobrepor para que possam ganhar algum poder de barganha também, já que esse precedente foi aberto no diálogo com o M23. Então, David, acredito que é muito cedo para dizer que há uma violação e que os problemas vão continuar na mesma intensidade, e esperamos que o êxito seja consolidado e que esse ambiente hostil seja suavizado, até porque é necessário, sim, que seja criado um ambiente de paz, não só por causa da questão regional, que é importante para todos os países, mas também para que internamente o povo possa respirar novos ares através de novas eleições e mais uma tentativa de, através das urnas, encontrar as soluções para os problemas mais profundos do país. David, não sei se me permite... Sim, professor, faz favor. Quer acrescentar alguma coisa? Sim,
Queria só dizer duas ou três coisas para adicionar. A primeira delas tem a ver com o facto de o M23 ter feito a advertência de que cumpriria o cessar-fogo, mas reservava-se no direito de autodefesa em caso de algum ataque por parte do exército governamental. O segundo aspecto tem a ver com as condições internas para a efetivação do cessar-fogo. E quando digo condições internas, estou a olhar para o lado do governo congolês. Há uma pressão da opinião pública congolesa no sentido de considerar sempre o M23 como forças ruandesas, estrangeiras, e não congoleses, hutus, ou, perdão, tutsis, mas que são cidadãos plenos do Congo. E esta retórica populista, de alguma forma, também tem estado a mobilizar o próprio presidente da República. Não sabemos se é uma estratégia para não se isolar, considerando que está em ano eleitoral, não querer andar à margem da tendência da opinião pública, mas eu penso que o presidente Tshisekedi teria maior margem de vencer as eleições se ele conseguisse agarrar esta oportunidade e fazer a paz no leste. Nenhum congolês sério vai votar contra um presidente que devolva a paz e estabilidade ao país. Então, esta é uma situação em que o presidente Tshisekedi deve refletir profundamente. Se adianta andar a reboque daquilo que pessoas que não têm os instrumentos de análise que o Estado proporciona, a informação privilegiada que chega à mesa do chefe de Estado, aquilo que eles dizem não pode ser mais relevante do que a perspectiva oficial dos tomadores de decisão política, como é o caso do chefe de Estado. Obrigado, professor, e é consigo que vamos continuar. Esta semana também o mundo recebeu com algum agrado a informação da mediação da China para o retomar das relações entre o Irão e a Arábia Saudita. O Irão é um país oponente declarado dos Estados Unidos da América e do resto do Ocidente, ao passo que a Arábia Saudita, a par de Israel, são tidos como os maiores parceiros do Ocidente e, sobretudo, dos Estados Unidos no Médio Oriente. O que é que representa este acordo ou esta intenção manifestada por estas duas partes, mas, sobretudo, pelo facto de ser um acordo alcançado por mediação da China, que agora está a enfrentar uma tensão com os Estados Unidos? Este acordo, David, é histórico e pode exercer uma influência tremenda do ponto de vista do reposicionamento da arquitetura do sistema internacional em termos da balança de poderes. Porque eu faço lembrar os telespectadores de alguns movimentos que ocorreram naquela zona. A visita histórica do presidente Xi Jinping à Arábia Saudita, não passa muitos meses. A própria renovação do mandato do presidente Xi Jinping, agora, muito recentemente. E não podemos desassociar este acordo com um certo distanciamento estratégico de alguns países do Médio Oriente em relação aos Estados Unidos. Porque nós estamos a ver o Irão como um dos principais aliados da Rússia no quadro do conflito da Ucrânia. Disse mesmo que o Irão é que forneceu alguns drones que a Rússia tem estado a usar. E quando constatamos este casamento que se desenha entre o Irão e a Arábia Saudita e entra o fator China, podemos aqui olhar uma espécie de um poder paralelo que se começa a consolidar naquele arco, a começar mesmo por Moscou, passando por Pequim, Abu Dhabi e Teherão, sem excluir a Turquia
que é também um player importante, embora se posicione de um lado ou do outro em função das circunstâncias. Portanto, este acordo tem este condão de, eventualmente, forçar alterações profundas no sistema internacional. Aguardemos qual será o posicionamento da diplomacia americana. Eu tenho certeza que o alarme soou no Departamento do Estado, porque esta aliança não é só diplomática e política, mas do ponto de vista da geoeconomia também tem peso se considerarmos os níveis de abastecimento que a Arábia Saudita assegura, quer aos Estados Unidos, bem como os seus aliados, estou a falar de petróleo e gás natural. De modo que vamos aguardar futuros desenvolvimentos, mas esta detente entre o Irão e a Arábia Saudita certamente poderá trazer um novo quadro. E aqui, quando falamos de novo quadro, não podemos esquecer o fator Israel. Porque nós tivemos no passado aquela viagem de Trump, recordar-se-ão. E então, queremos ver com esta aproximação do Irão à Arábia Saudita, como é que os americanos vão jogar face aos interesses geopolíticos na zona e a proteção do seu filho amado Israel. Obrigado, professor Wellington. O professor Matias falava num acordo histórico e lembro-me que ainda este ano, numa das edições do programa Conexão Angola, o professor lembrava, chamava a atenção, melhor, sobre essa estratégia do Médio Oriente começar a trazer a si a organização de grandes eventos mundiais, desde o Mundial de Futebol, também agora vai acolher, por exemplo, a Cimeira do Clima, que será a COP28, e muitos outros fóruns e cimeiras multilaterais que vão acontecendo um pouco pelos países do Médio Oriente. E tivemos também o Expo Dubai, desculpe. Sim, faz favor, professor. Não, acrescentava, me peço perdão por interromper, o Expo Dubai. Sim, tivemos, por exemplo, a Expo Dubai, tivemos a competição de polícias estratégicas a nível mundial, tivemos também a Expo da alimentação e bebida e agora está o Bahrein a acolher o Fórum Interparlamentar Mundial. E, portanto, Wellington, esta aproximação do Médio Oriente ao Extremo Oriente, portanto, a China a mediar este acordo, pode ser feita a leitura de que se está a desenhar uma nova geopolítica para os próximos tempos? Está sendo consolidada. O desenho já havia sido feito. Inclusive, não apenas esses eventos que são extremamente importantes de recordarmos aqui para o nosso público, mas também tem um fator muito interessante. Antes disso, eu gostaria de desejar boa noite ao professor Matias, porque ele chegou depois de mim e eu não tive essa oportunidade. Então, perdão aí pelo atraso, mas esteve sempre no meu coração esse boa noite para o senhor, professor. Eu gostaria de lembrar, David, que a Liga Árabe, nesse encontro recente com a China, que foi mencionado aqui en passant pelo professor Matias, houve ali um compromisso não apenas econômico, como também cultural. Os países árabes, eles irão estudar mandarim e os chineses irão estudar o idioma árabe. Então, isso promove uma aproximação de irmandade do ponto de vista cultural, e a cultura é talvez a mais importante das armas de defesa e fortalecimento de um processo de amizade. Por isso, eu creio muito que esses sejam os reflexos, do ponto de vista positivo, dessas sementes boas que estão sendo cultivadas nessa relação entre a China e os países dessa região, e, ao mesmo tempo, é um reflexo, do ponto de vista negativo, daquilo que esses países temem que ocorra
dentro do seu território, porque os exemplos de Iraque, do próprio Irã e outros países que foram massacrados, aqueles exemplos são dramáticos para esses povos, assim como o que aconteceu na Líbia ainda é muito marcante para todos os africanos. Então, eu vejo que são duas forças, uma de cautela e outra de oportunidade, que passam a promover essa integração entre a China e a Arábia Saudita, nesse caso específico. Obrigado, Wellington. Wellington, consigo que vou continuar. O professor falava da questão do reforço dos poderes e confiança no presidente chinês Xi Jinping, que assumiu esta semana um terceiro mandato, e também para a nomeação de um importante aliado seu, que é Li Qiang, para o cargo de primeiro-ministro. Portanto, esta reunião do Partido Comunista Chinês e da Assembleia do Partido fez então a renovação do mandato do presidente Xi Jinping, que fica à frente dos destinos do país por mais 5 anos, e essa mudança no cargo do primeiro-ministro. David, muito importante para a China e para os objetivos de curto, médio e longo prazos dos chineses. Observe que todos os nomes que ascenderam, não só no partido, como também em cargos estratégicos da política, são nomes que são nacionalistas de verdade, que não abrem mão de enxergarem a China como uma grande nação mãe. E, com isso, os chineses estão se sentindo representados na totalidade, na plenitude, porque muito se fala sobre a questão da democracia na China e outros valores, tendo como referência o padrão eleição e alternância de poderes que tenta ser imposto aí pelos países ricos do Ocidente. Mas observe que a voz do povo nessas ditas democracias, essa voz não tem sido ouvida. Não é? Então, não há aqui ninguém em condição de questionar se essa ascensão ao terceiro mandato de Xi Jinping, essa renovação de mandato, ela deixa de ser algo positivo. Eu considero muito positivo, sobretudo porque a China, das poucas economias do planeta que tem um crescimento sempre notável, é um país que tem investido muito nos cérebros, com universidades e centros de pesquisa de alta qualidade e de tecnologia de ponta, desenvolvendo cada uma delas e dominando todas elas. Então, acredito que Xi Jinping tenha sido merecedor dessa renovação para o terceiro mandato, e o povo chinês certamente irá celebrar grandes conquistas sob essa liderança que tem sido muito feliz nas escolhas. E um Xi Jinping, só para concluir, David, porque eu quase esqueci desse ponto que é muito importante, muito atento também às questões militares, às questões da defesa. Então, teremos aqui, nesse terceiro mandato dele, um presidente com a base consolidada e com os olhos voltados para as defesas de soberanias, tanto dos interesses populares como nacionais. Obrigado, Wellington. Professor, este reforço da liderança de Xi Jinping, portanto, eleição para um terceiro mandato e a nomeação de um assessor aliado importante seu para o cargo de primeiro-ministro. Bom, o terceiro mandato é uma consequência natural do facto de o presidente Xi Jinping ter sido reconduzido à liderança, ou seja, ter sido renovada a confiança a quando no último congresso, tanto na liderança do Partido Comunista da China, e, portanto, por inerência dessa condição, foi com naturalidade que foi, portanto, confirmado para um terceiro mandato, na medida em que ele já havia feito o trabalho de casa, no sentido de remover limitações de mandatos. Quanto ao seu aliado, o novo primeiro-ministro, de facto, disse que é uma pessoa muito próxima do presidente Xi, mas alguns críticos dizem que tem um senão
apesar de toda a competência que lhe é reconhecida e a fidelidade do ponto de vista ideológico, mas nunca exerceu funções de relevo ao nível central. A sua experiência governativa sempre centrou-se mais ao nível de províncias. Então, há essa situação. E uma nota importante também podemos olhar para este primeiro-ministro como, eventualmente, estando a posicionar-se na linha da sucessão para o dia seguinte aos mandatos de Xi Jinping. A China conduz o país com uma disciplina muito férrea e a política tem riscos e os políticos devem aceitar correr esses riscos. Caso ele consiga consolidar-se, provavelmente, até por ser relativamente jovem, tem 63 anos, poderá eventualmente ser o futuro presidente da China. Em relação ao presidente Xi Jinping, eu estive na China em 2019 e trouxe aí umas bíblias de textos do pensamento estratégico do presidente Xi. Essa coisa, por exemplo, da rota da seda e do cinturão, o que eu constato é que a China já se apercebeu do seu espaço que conquistou do ponto de vista econômico e saiu daquele isolamento estratégico e começa a lançar cartas em alguns terrenos da geopolítica mundial. Portanto, já está numa ofensiva para conquistar um maior prestígio internacional e não aquilo que se observava no passado, que, tendo embora desenvolvimento econômico, continuava a ser, do ponto de vista da expressão mundial, um país periférico. Hoje, não é o que se observa. A China enfrenta os Estados Unidos com veemência. Vimos a quando da presença de Nancy Pelosi em Taipei e também os vários conflitos que têm tido no quadro da guerra econômica entre os dois Estados. De alguma forma também a China desafia os Estados Unidos quanto ao apoio que presta à Coreia do Norte, que enfrenta vários embargos, de modo que temos aqui vários elementos, incluindo a abordagem que terminamos agora em relação à dinâmica que se pretende imprimir no Médio Oriente, como traços de uma China que procura agora terrenos para a sua expansão do ponto de vista da influência geopolítica mundial. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington, esta semana assinalam-se os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. O Papa argentino concedeu uma entrevista a um podcast argentino, portanto, dentre vários assuntos do seu pontificado, nestes 10 anos de mandato à frente da Igreja Católica, o que mais chamou a atenção para o resto do mundo foi o Papa ter abordado de frente a questão dos escândalos na Igreja, que continuam a fazer correr tinta um pouco por todo o mundo, e o Papa Francisco tendo mesmo dito que a questão do celibato é uma questão temporal na Igreja Ocidental e que a Igreja Católica, o Vaticano, está disposto a rever esta postura. David, nesses 10 anos, o maior obstáculo que o Papa Francisco encontrou foi dentro da própria igreja, com uma ala conservadora que deverá prevalecer. Eu não acredito muito que a Igreja Católica venha a ceder essa questão do celibato, porque isso iria descaracterizar toda a Igreja Católica. E também, para quem não conhece, eu recomendo o livro de Leo Hilberman, A História da Riqueza do Homem. Nós sabemos como se dá a importância aí de manter o celibato. Nessa questão de abertura e modernidade da Igreja a partir do Papa Francisco, eu acredito que ele tem encontrado todos os focos de resistência ao longo desses 10 anos, perdeu muito da sua saúde,
perdeu muito também da sua capacidade de diálogo interno, e eu acredito que foram 10 anos marcados por um mundo conturbado, mas que, de certa forma, ele soube, nos momentos oportunos, enviar uma boa mensagem, especialmente de paz. Mas, assim como no caso do que o professor Matias mencionou sobre as Nações Unidas, o Papa Francisco perdeu um pouco nesse evento da Ucrânia a sua capacidade de se colocar como um interlocutor, na medida em que ele foi muito pró-discurso ocidental e pareceu, de certa forma, um pouco rígido excessivamente em relação aos russos. E ele perdeu ali a grande oportunidade de fazer com que a força da Igreja Católica pudesse ser testada de uma maneira que aglomerasse outras forças religiosas, David. Obrigado, Wellington. Professor Matias, esta entrevista do Papa Francisco continua a merecer a análise minuciosa de todo o mundo, sobretudo por abordar temas considerados por alguns setores da Igreja como tabu, que é justamente essa questão da abertura para a revisão, a questão do celibato no seio da Igreja Católica. O Papa Francisco, desde a assunção do seu mandato, foi sempre visto como um Papa progressista. Ele começou com uma dinâmica muito forte em termos de um certo revisionismo daquilo que eram os cânones e os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, mas, infelizmente, problemas que ele encontrou são os casos de pedofilia, escândalos financeiros e tantos outros problemas vão continuando a lavrar no seio da igreja. E ele agora praticamente está apenas à espera da decisão divina, já que, apesar do seu caráter progressista, disse que não haveria de renunciar, mas o peso da idade e também a situação da saúde que o Wellington frisou torna o Papa hoje, o mandato do Papa hoje é mais simbólico, porque em termos de governo efetivo já não tem robustez física necessária para conduzir uma máquina tão complexa como é a Igreja Católica. E em relação a esta questão do celibato e também da questão da pedofilia, do homossexualismo e todas as práticas que vão surgindo, a igreja de alguma forma bebe, não sei se posso dizer isto, do seu próprio veneno, na medida em que o mundo vive hoje aquilo que alguns analistas chamam da era da pós-liberdade. Todo edifício da democracia moderna foi erguido com base na cultura cristã católica. A Europa Ocidental, que é, digamos assim, a cultura dos valores da democracia, digamos assim, desenvolveu-se tendo em conta pilares, sobretudo, da cultura, dos valores do catolicismo romano. E estas pessoas empolaram as liberdades, de tal sorte que vão resvalando para terrenos que fazem com que a igreja, vezes sem conta, por exemplo, tenha que pagar pesadas indemnizações. Igreja é levada nos tribunais porque os sacerdotes não vivem noutro mundo. A igreja está no meio da sociedade e vive os problemas do povo, das pessoas. Há o problema da crise das vocações, que também parte pode estar associada a esta questão do celibato. E também, quando digo crise das vocações, observa-se mais, sobretudo, na Europa Ocidental. Ao contrário de, por exemplo, da África e da América Latina, que vão sendo hoje os grandes viveiros da igreja. Mas será que a Europa está preparada para amanhã a igreja ser conduzida por países periféricos, como
países africanos e americanos, alguns segmentos mais conservadores não viram com bons olhos a ascensão do Papa Francisco, considerando que a Argentina é um país periférico do ponto de vista daquilo que é a tradição dos grandes líderes da Igreja Católica Apostólica Romana. E para os telespectadores perceberem o que nós estamos aqui a dizer em relação às várias crises, hoje, ou esta semana que estamos a terminar, em Portugal não se fala de outra coisa. Tirando a agenda mediática atual desde o início da guerra da Ucrânia, em Portugal há escândalos que até já motivaram declarações, tanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi quase impelido a pronunciar-se sobre esses escândalos não sei o que isto vai dar. A pressão da sociedade para se expulsar ou excomungar determinados sacerdotes e esses exemplos espalham-se um pouco por todo o mundo e não apenas este caso de Portugal. Vamos aguardar quanto tempo e que meios terá o Papa Francisco que para proteger a instituição sagrada da Igreja, que é governada na terra por homens que são pecadores. Obrigado, professor. Está então lançado o repto. O Papa mostra-se aberto a imprimir uma reforma na Igreja Católica para rever a situação do celibato. Professor Matias Wellington Calazans, faz exatamente hoje, dia 11 de março, 12 anos que em 2011 o maior sismo registrado na história de 9 graus na escala de Richter abalou o Oceano Pacífico, tendo provocado um tsunami no Japão que danificou pelo menos 3 dos 6 reatores nucleares da central de Fukushima Daiichi. Hoje, no Japão, é um dia de reflexão e, sobretudo, para que o mundo pense mais na questão das alterações climáticas que provocam estes acidentes naturais. Wellington. David, não apenas as questões climáticas, mas também essa questão do uso da energia nuclear para a produção de energia e também como uma arma de dissuasão. Tá? Vimos ali naquele terrível episódio que não podemos nem falar de aniversário, né? Porque vamos falar assim de coincidência de datas, né? Porque não tem nada a ser celebrado como aniversário naquilo. Aniversário sempre remetemos a algo positivo. E eu vejo que apenas um vazamento, não é, provocou todo aquele transtorno e até hoje os impactos, não apenas ambientais, mas também psicológicos e no seio de famílias, ainda são feridas abertas. Por isso, David, é realmente algo a ser refletido pelos japoneses e por todo o mundo, porque a tecnologia nuclear, ela é importante, ela deve ser estudada, deve ser aplicada, mas deve estar em permanente modernização para evitar que episódios como este de Fukushima voltem a acontecer. Claro que a questão climática também se coloca, ainda que não seja exatamente isso que ocorra em regiões que estão propensas a determinados tipos de acidentes naturais. No entanto, é importante refletirmos sobre tudo que possa evitar esse tipo de tragédia. Obrigado, Wellington. Professor, no Japão, desde 2011 até hoje, por exemplo, todos os dias, exatamente às 14 horas e 46 minutos, horas locais, é observado um minuto de silêncio justamente para refletir em torno deste desastre natural que provocou este acidente nuclear. Portanto, foi o maior sismo já registrado na história. 9 graus na escala de Richter, portanto, que é a escala máxima desta medição dos tremores da Terra. 2 ou 3 notas curtas. O Wellington esgotou o tema e porque estamos em crise de tempo, eu associo aquela situação do Japão a 3 fatores.
as condições naturais do próprio Japão, em termos da morfologia do seu território, tanto estou a falar da geografia física, o processo de industrialização, tanto, muitas vezes a dinâmica de crescimento industrial é uma faca de dois gumes. É muito difícil conciliar a industrialização e a proteção do ambiente. E também as consequências das bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas que haviam sido lançadas até agora, continuam a causar danos ao Japão. Tanto estes três fatores, certamente, estão associados a esta tragédia. Mas eu queria aproveitar, já que o David levou-nos para efemérides, falar também de que hoje fazem-se 19 anos desde os atentados de 11 de março de Madrid, de 2004. Wellington há de lembrar-se, morreram cerca de 193 pessoas e cerca de 2.050 pessoas feridas. Facto curioso é que a Espanha estava a 3 dias das eleições e aqueles atentados causaram uma revolta, uma indignação popular que castigaram o governo em funções, que era favorito nas sondagens, governo dirigido por José María Aznar, tendo dado vitória ao seu então opositor, José Luís Rodrigues Zapatero. Portanto, apenas essa nota para que fique registrado na história dos nossos telespectadores. Professor, estando a usar a palavra de forma muito sintética mesmo, seu positivo e negativo? Positivo, o acordo de cessar fogo no leste, ainda que seja ainda um bebê, passe a redundância, portanto, com todos os riscos que corre, dada a complexidade da situação, mas é a minha nota positiva da semana. O negativo, a morte do jovem rapper moçambicano Azagaia, que terá sido vítima de uma crise epiléptica. Era um jovem muito talentoso e que tinha muito para oferecer à nossa cultura aqui da região da SADC e da CPLP. Obrigado, professor Wellington. De forma sintética, positivo e negativo? Positivo, o acordo de cessar-fogo, porque eu acredito que ele vai valer. Negativo, essa tentativa de ferir esse acordo de cessar-fogo ali na República Democrática do Congo. Obrigado, Wellington Calazans. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington falou-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. É jornalista, comunicador, e o professor Matias Pires, especialista em relações internacionais, também a partir de um outro ponto de Luanda. A ambos o nosso muito obrigado, boa noite, até o próximo programa. Boa noite, até o próximo. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, nós também agradecemos a preferência da sua audiência. Já sabe que é assim todo o sábado a esta hora neste canal, Conexão Angola para si e para os seus. A análise, comentário e atualidade internacional. Este programa é semanalmente preparado para si, justamente para ajudá-lo a si e aos seus a criarem as suas próprias opiniões sobre os fenómenos que dominam o mundo em notícias. Boa noite, até o próximo sábado, neste canal, no mesmo horário.